eu vou... Acho que eu não preciso ficar por aqui, né? Posso sair? Tá tudo bem? Então, eu vou deixar aqui que eu também tô de saída. Vou deixar aqui Qualquer rolando coisa, Douglas, você tá? chama a gente pelo WhatsApp, que aí você fica até mais à vontade, tá bom? Tá ok. Perfeito. Certo? Manda Me bala, chama pelo então. WhatsApp, aí eu entro rapidinho e te auxilio aí. Legal. Vou dar início, Tá bom? então, tá? Boa aula, Belezinha, gente. pode Aproveita. não. Suguem o Obrigado. Douglas. Eu tô por aqui, é só chamar no WhatsApp. Eu tô ligada aqui, tá bom? Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Tá ouvindo bem. Boa noite. Legal. Meu nome é Douglas, tá? Vou apresentar para vocês aqui uma aulinha sobre os princípios básicos do eletrocardiograma e mostrar que esse estudo, né, não é tão complicado assim como a galera pensa, que eletrocardiograma tem sim muitas informações, mas eu gostaria de mostrar a vocês que dá para a gente conseguir distinguir algumas alterações que vai contribuir muito, né, com o nosso paciente, com a equipe multiprofissional, né? Então vocês estão no último ano, é isso? Sim, né? Décimo semestre. Nono e décimo. Legal, bacana. Maravilha. Então vocês já estão aí na reta final. Então acredito que agora é o momento de se aperfeiçoar cada vez mais. Então eu deixei como objetivo geral demonstrar a importância do enfermeiro mediante as alterações eletrocardiográficas e como objetivo específico reconhecer as anormalidades evidenciadas no traçado do eletro, identificar e diferenciar as possíveis alterações agudas, além de contribuir com a equipe multiprofissional para uma intervenção imediata, certo? Esse camarada que vocês estão vendo, o nome dele é Willem Toven. Ele foi um fisiologista holandês que nasceu em 1860 em Java, nas Índias holandesas. Ele faleceu em 1927, em Leiden, na Holanda. E ele foi galardoado com o Prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina em 1924 por ter descoberto o eletrocardiograma. Ele é muito famoso. E aí, só para vocês terem uma ideia aí como um dado histórico, o registro do traçado ele foi conseguido por meio da colocação de 2 eletrodos. Um na parte anterior do tórax, que seria na região frontal, e o outro na região dorsal, posterior. E o primeiro era conectado em uma coluna de mercúrio do eletrômetro de Lippmann, né? E o segundo no ácido sulfúrico, o qual formava uma interface com a parte superior da coluna de mercúrio de eletrômetro. Para vocês terem uma ideia, era mais ou menos isso daqui, ó. Então, o braço dele, vocês estão vendo ali naquele balde, a perna, e com isso ele conseguia gerar um potencial elétrico, né? Então, o eletrocardiograma é um método desenvolvido pioneiramente por Willem Toven no século XIX. Foi o motivo pelo qual ele foi considerado aí o pai da eletrocardiografia. E ele é famoso por ter criado também o chamado triângulo de Einthoven, que seria esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo equilátero, que ele mostra o coração hipoteticamente localizado no centro, né? E ele acaba mostrando para nós aí as principais derivações, né? Que nós temos D2, D3, D1, D2 e D3. Então, no plano frontal aí. E aí, com isso, através de estudos e as buscativas, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre todas as derivações que tem no ECG, veio a rosa dos ventos, e a rosa dos ventos é para poder delimitar as áreas. Então, nós temos na parede inferior, né, do coração, as derivações D2, AVF, D3. O AVR fica do lado direito, o AVL aqui do lado esquerdo, né? E de V1 até V6, nós temos aqui no plano frontal, na parede anterior do coração. Eu vou explicar isso com mais calma mais à frente. É só para vocês terem uma ideia a princípio, tá? E esse outro camarada é o conhecido como Augusto Desiré Waller. Ele foi o fisiologista que realizou o primeiro eletrocardiograma no ser humano, tá? Então ele transformou aí
o eletrocardiograma em ciência, mas como dado histórico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas definições. O eletrocardiograma ele é um exame que permite o registro elétrico do ritmo cardíaco. E a atividade cardíaca é medida em diversos pontos do coração chamados de derivações. Não sei se vocês lembram quais são as derivações que nós temos num traçado eletrocardiográfico. Vocês lembram de cabeça alguma? Então vamos lá que eu vou ajudar vocês. Quando a gente pega um papel de elétron na mão, o que a gente enxerga ali como derivação? Nós temos D1, temos D2, temos D3, temos AVL, temos o AVF, temos o AVR, né? E a gente tem V1, V2, V3, V4, V5 e V6, certo? Então nós temos um total aí de 12 derivações, tá? Então quando um médico fala assim, olha, eu quero um eletro com 12 derivações, é o eletro costumeiramente aí que é realizado em todos os lugares, né, que você coloca as derivações, as unipolares, né? A gente tem as periféricas, braço esquerdo, braço direito, e aí você tem perna esquerda, perna direita, e tem aquelas do tórax, né, que você tem V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Então nós temos um total de 12. Mas em algumas situações, você pode chegar até 18 derivações. E aí eu te pergunto, mas como assim que eu posso chegar em até 18 derivações? Eu vou explicar aqui para vocês. Quando o médico suspeita de um infarto de ventrículo direito, um eletro com 12 derivações, o médico ele não consegue visualizar essa parede do coração. Então, o que ele pede para ser feito? Ele fala assim, olha, eu quero um eletro com a derivação V3R, V4R. E ele pode pedir também, né, a derivação V5R e V6R. Mas, geralmente, ele pede só essas duas, o V3R e o V4R, tá? E aí, como que eu vou fazer isso? Vocês lembram que o V3, nós vamos colocar aqui no contorno do tórax, nós temos, né, o osso do externo, então aqui no contorno você vai ter o V3, logo após você tem o V4, só que ele fica do lado esquerdo, né, num eletro comum, método convencional. Quando ele quer um V3R e um V4R, o que ele vai pedir para você fazer? Ou melhor, você precisa saber disso. Você vai transportar essas derivações que estavam do lado esquerdo, que é o natural de se fazer, você vai transportar para o lado direito. E na mesma região, você vai colocar aqui o V3, vai colocar o 4, tá? Então, ele do lado direito, né, à direita ele fala R por quê? Porque é right. Right, em inglês, significa direita, tá? Então, ele vai ficar o V3 e o V4 à direita. Só que na hora que você pedir para o seu aparelho imprimir esse eletro, o aparelho ele não vai entender que você fez essa alteração. Então, lá no desenho do seu traçado, onde vai estar escrito lá V3 e onde vai estar escrito V4, você só vai sinalizar a caneta mesmo, V3R e V4R, que daí o médico já vai entender que você alterou, que você fez essa mudança, tá? Conseguiram entender essa parte? Sim. Sim? Vocês estão mudos, gente? Interage comigo aí, senão vai ficar difícil. Eu não entendi direito. Poderia repetir, por favor? Ficou meio confuso. Tá. Então é assim, ó. Um eletro normal, nós colocamos, né? Você tem lá a pazinha vermelha no braço direito, correto? Isso. A pá verde no braço esquerdo. Você tem uma pá que é a preta que você põe na perna direita e a pá verde que você coloca na pá esquerda. É preto, é vermelho, amarelo no esquerdo, verde na perna esquerda e a preta na perna direita. Né? Tem gente que fala até assim, Flamengo do lado direito, porque é o vermelho e preto embaixo. Brasil do lado esquerdo, porque eu tenho o amarelo em cima e o verde embaixo. Beleza, essas são as pás. Agora, as ventosas, né, que você coloca os eletrodos no tórax, ou tem aquelas chupetinhas que eles chamam de ventosas, ele faz o contorno aqui do lado esquerdo, né? Você coloca lá, primeiro você põe o V1 aqui em cima do lado direito do tórax,
o V2 do lado esquerdo. E aí você vem com o V3, V4, V5, V6, contornando, né, o tórax do lado esquerdo. Então, essas ventosas, elas estão localizadas tudo do lado esquerdo, certo? Sim. Tá tudo do lado esquerdo. Não sei se vocês conseguem ver no desenho esse contorno aqui do lado esquerdo, do tórax, onde está localizado o V2, V3, tudo aqui do lado esquerdo, certo? Aí, o que a gente vai fazer para poder ver se tem uma lesão no músculo, né, no ventrículo direito? Tanto o V3 e o V4, você só vai colocar ele do lado direito. Os outros você deixa normal, nas regiões que nós vamos explicar depois mais à frente, que é a mesma do desenho, tá? Para a gente colocar o nosso eletrodo, a chupetinha, não tem problema. Você só vai mudar duas derivações, que é o V3 e o V4. Então você vai colocar no contorno do tórax também, só que ao invés do lado esquerdo, você vai colocar do lado direito, entendeu? Beleza. Agora eu entendi. Entendeu? É bem simples. Você coloca todas aqui para ficar mais fácil. Você coloca todas do lado esquerdo, aí você pega só duas delas, pega o 3 e o 4 e muda para o lado direito. Só que você concorda que na hora que você apertar o OK lá para ele fazer a leitura e a impressão, o seu aparelho ele não vai entender que você fez essa mudança. Então, na hora que vai sair o traçado, vem escrito as derivações, né? V1, V2, V3. Aí lá no V3, você só sinaliza de caneta, você escreve lá, ó, V3R. E no V4, você escreve V4R. Por que isso? Porque aí o médico vai entender que você também fez essa alteração, porque ele não vai estar junto com você lá fazendo o eletro. Então, ele vai te pedir e aí você precisa sinalizar para ele saber que você fez essa mudança conforme foi solicitado. E aí, se o médico falar assim, eu estou suspeitando de uma lesão posterior, né, que seria no dorso. O V6, ele é aqui na linha axilar média, tá? A derivação V6. Se vocês procurarem aí no desenho, vocês podem ver onde está mais ou menos localizado. Aí, se ele falar, eu quero um V7 e um V8. Aí você fala, como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho lá V1, V2, V3, V4, V5 e V6, né? Parece difícil, mas não é. Então, eu vou pegar o 4, né? Vou colocar ele passando o V6 bem na parte dorsal. Ele vai virar um 7. Na verdade, eu posso pegar o 5 somente, que aqui mostra se eu quiser fazer até V9, mas eu vou falar bem simples, que não tem necessidade, que geralmente eles não pedem. Eles pedem só o V7 e o V8 só. Então, eu pego o 5, ultrapasso o 6, aí ele vira um 7. Aí eu pego esse 6, ultrapasso o meu 7, aqui na região dorsal, então ele vai virar um 8. Aí a mesma coisa, eu vou lá no meu traçado, onde estava V5, né, no traçado, eu vou escrever a caneta lá. Esse aqui é o V7. E aonde está escrito V6, eu vou escrever V8. Entendeu? Então aí eu vou conseguir enxergar a região dorsal através do traçado. Tá? É que isso seria interessante a gente fazer na prática, para vocês conseguirem compreender melhor. Então, Esse da parede posterior eu já fiz. Pode falar. Esse da parede posterior eu já fiz uma vez já. Mas só um médico pediu para mim também. Legal, bacana. Muito rápido. Isso pode acontecer mesmo em algumas situações. Geralmente eles pedem quando suspeita de infarto de parede inferior, que pode acometer ventrículo direito ou posterior, tá? As derivações precordiais, que são as de V1 a V6, então V1, né, que é a parede septal. Para você gravar mais fácil, você escreve sal duplicado, né? Você tem lá 2 S, 2 A e 2 Ls. Então V1 e V2 é o septo, região septal, né, que nós falamos. V3 e o V4. V4, parede anterior, V5 e V6, parede lateral. Por que é legal a gente saber disso? Que vamos supor que o médico falou assim, olha, esse paciente aqui teve um infarto com supra de ST de parede anterior. Então você sabe que a parede anterior é V3 e V4, aí você já vai olhar lá no traçado e vai visualizar aquela alteração, e com isso você vai aprendendo. Nossa, realmente, olha, a alteração tá bem importante aqui, tá bem visível.
Então, quer dizer que o V3 e o V4, que é a parede anterior, né? Então, você começa a se familiarizar com isso. E aí você tem lá o infarto de parede anterolateral. Você recebe lá o plantão, o enfermeiro fala para você, olha, esse paciente é o seu João, tem 52 anos, e ele teve um infarto com supradesnivelamento do segmento ST de parede anterolateral. Ah, então pegou parede anterior e parede lateral? Então pegou de V3 até V6. E aí ele pode falar assim um dia, um médico, por exemplo, olha, esse paciente aqui, ele infartou e acometeu as paredes do coração inferoceptal. Então você sabe que pegou aí V1, V2, V3 e V4. Pegou parede anterior, inferoceptal pegou parede inferior, na verdade, e a parede septal. Parede inferior é aquela que nós mostramos lá no desenho da Roda dos Ventos, né, que fica D2, D3 e AVF. Mas não precisa se preocupar a princípio com isso, que é mais para nível de conhecimento mesmo. O que eu quero mostrar para vocês... Professor... Pois não, professor pode falar. Douglas, desculpa. Tem gente aí da nossa sala, Luari, querendo entrar. Acho que você tem que aceitar, né? Tem gente querendo entrar? Tá me mandando mensagem aqui no grupo. Oi, eu tô por aqui, falar para ele que tá liberado. É só ele entrar no link, que tá entrando direto. Beleza, professor, eu vou deixar aqui. Obrigada, viu? Nada. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui, você sabia que existem pontos corretos para fazer um eletrocardiograma? Então, o que acontece? Eu já ouvi alguns profissionais dizerem assim, olha, eu posso colocar em qualquer lugar do tórax, né? Tem gente que fala que é no segundo espaço intercostal, para colocar o V2 do lado direito, tem gente que fala que é no quarto espaço intercostal. E assim, a grande verdade é que não é que tem gente que fala, nós precisamos reconhecer o que diz a nomenclatura, né? Então, a começar pelas PAs, né, que seriam as derivações periféricas, a maioria dos aparelhos, eles são universais e eles vêm com essas descrições. O vermelho, braço direito, tá? O braço esquerdo, o amarelo, a perna direita, a cor preta, e a perna esquerda, a cor verde. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui para sinalizar para vocês, para ficar mais fácil. Só um minutinho, opções de ponteiro, caneta. Vamos lá. Então, aqui, ó, vocês conseguem visualizar? Ó, braço direito vermelho, braço esquerdo. Sim. Beleza, o amarelo, perna direita o preto, perna esquerda o verde. Então, geralmente, esse é o padrãozinho aí da maioria dos aparelhos. Dificilmente vai ter algumas modificações. Se porventura tiver um aparelho que tem essas descrições, essa apresentação aqui, aí a galera acaba se confundindo um pouco mais, né? Que tem lá RA, RL, LA, LL, aí você fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, lembra que eu falei no início que right é direita? Né? Então, você tem lá RA, que é right arm, que significa braço direito. E RL, right leg, que é perna direita. O LA, que é o left arm, que é o braço esquerdo. E o left leg, perna esquerda. Então, para a gente conseguir facilitar aí, o que a gente pode fazer? Tudo que é R vai sempre ficar do lado direito. Então, nunca vai para o lado esquerdo. Então, você vai colocar o R à direita. E para eu saber qual que vai em cima e qual vai embaixo? Lembra que o A vem de alto, né? Alto. Então, o braço está mais alto do que a perna, certo? Então, coloca o RA em cima. Se você não quiser decorar o inglês. E o L, lembra de leg. Leg, a mulher não usa calça leg. Lembra de leg, que leg é perna. Então, você vai colocar aqui nessa perna. Do lado esquerdo, tudo que for L vai ser do lado esquerdo. E o A vem de alto
Então, o braço é mais alto do que a perna, vou colocar o LA no braço esquerdo. E o leg, né, de perna esquerda, você vai colocar aqui embaixo. Entenderam? Sim. Conseguiram compreender? De Então boa. é bem simples, ó. Tudo que é R à direita, tudo que é L à esquerda, nunca diferente disso, tá? O A, você lembra de alto, você põe em cima, e o outro você vai pôr embaixo, né? Então não tem como você errar. Que se você fizer alguma alteração mediante a isso, aí vai ter onda que deveria ser positiva e vai sair como negativa e assim por diante. Aí o médico vai pedir para repetir o exame, que ele vai falar que tem pá trocada, enfim, tá? Então, sobre as colocações do nosso eletrodo, tem a região correta para a gente instalar, para colocar, né, as garrinhas e tudo mais, ou ventosas, coloca o gel e tudo mais, né? Então, o V1, que ele vai ser do lado direito, ele é no quarto espaço intercostal à direita. Então, nós temos o osso da clavícula, certo? E aí você vai contar o quarto espaço entre as costelas. Você vai descendo até a quarta costela, né? Se conta ali o espaço entre a costela, e você vai adicionar o seu eletrodo ou a sua ventosa. O V2, você vai fazer a mesma coisa, só que do lado esquerdo. Então, você tem a clavícula, né, o osso, e vai descendo no quarto espaço intercostal do lado esquerdo. E vai adicionar o seu eletrodo. O V3, ele vai ficar entre o V2 e o V4. Então, você pode até pular o V3 e vai colocar o seu V4 primeiro. O V4, onde que ele vai ficar? Ao invés de ele ficar no quarto espaço, ele vai ser no quinto espaço intercostal. Aí você tem a clavícula, né? Na parte mediana, então é linha hemiclavicular esquerda. Você vai contando as costelas, passou a quarta costela, você tem a quinta e vai adicionar o seu V4. E aí depois você vem o V3 e coloca entre o V2 e o V4, que vai ficar no meio dos dois. O V5, no quinto espaço também, na linha axilar anterior, né? Anterior na parte frontal. Então você tem a linha da axila, quinto espaço e adiciona ali. E o V6 na linha axilar média, pega na metade da axila aqui, ó, no meio dela, desce, acha o quinto espaço e adiciona também ali o seu eletrodo ou a sua ventosa. Por que eu estou explicando isso? Porque quando nós fazemos muito diferente disso, o médico pode acabar se confundindo, pode ter algumas alterações significativas que passa desapercebido. Então, nós precisamos saber as regiões corretas para poder adicionar esses eletrodos, tá? Existem diversos tipos de aparelho, tá bom? Esse daqui é um deles, super simples de utilizar. Você aperta aí o botão 9, ele grava em 10 segundos, já imprime. Se você clica no botão 9, ele pode fazer para você aquele automático, e aí só apertando o botão de abortar, que ele vai pausar. Tem esse outro aparelho aqui. Pode falar. Pode repetir, por favor, o quinto... aquele V5, o quinto? Por gentileza? O V5. É alguma coisa o V5, axilar, né? É na linha axilar anterior. Tá? Então, você não tem a axila, certo? Logo no início da axila, né, você desce uma linha imaginária, encontra o quinto espaço, ele vai dar próximo do mamilo, um pouquinho abaixo do mamilo. Tá? Mais ou menos. Obrigada, isso, ó. Professor. Nada. Aí o V6, um pouquinho mais para a direita, né? Linha axilar média. No quinto espaço também, né? Isso. Exatamente. Então, o V4, o V5 e o V6 é tudo quinto espaço. Tá bom? Ok, obrigada. Imagina. E aí tem esse outro tipo de aparelho que ele te permite usar o touchscreen, né, para registro dos dados do paciente. É um aparelho também simples de se utilizar. Você aperta o print,
ele já registra também em 10 segundos e já imprime para você, bem tranquilo. E aí depois que você aprende as posições corretas, ele fica como nessa imagem aí que vocês estão vendo do desenho, tá? Deu para ver onde está o V5 ali? Ó, o V6 fica mais ou menos assim, tá bom? Isso são as ventosas, tá? Que o pessoal chama de chupetinha. Eles colocam o gel no interior das ventosas para ocasionar uma pressão, né? E aí conseguir segurar e aderir à pele. Agora, tem os eletrodos também, que são aquelas garrinhas, né, do cabo que tem do aparelho, que eu acho mais higiênico para fazer do que esses aí. Então, vamos lá. Aqui é mais um desenho sobre a anatomia do coração, para vocês conhecerem. Não tem por que a gente ficar falando sobre isso. E esse slide é mais para mostrar para vocês as ondas que nós temos, né, no traçado eletrocardiográfico. Nós temos a onda P, a onda R, a onda Q, o S e a onda T. Né? Então, o eletro, para ser considerado aí um ritmo normal, ele precisa ter todas essas ondas. O P, o Q, o R, o S, o T, tá? E também precisa se entender que cada onda, ele tem o seu intervalo, ele tem a sua amplitude. Então, não é tão simples assim o médico bater o olho no eletro e falar, olha, tá normal. Então, ele precisa olhar com cautela, com parcimônia aí, porque o aumento de intervalo, muitas vezes pode estar evidenciando algum tipo de bloqueio, tá? Só falando um pouquinho das ondas, então a onda P ela é responsável pela despolarização atrial, né? Lembrando que nós temos as 4 câmaras cardíacas, o átrio direito, o átrio esquerdo, que fica superior, e os ventrículos, né? O ventrículo direito e esquerdo mais inferior. Então, a onda P, ela faz a despolarização do átrio. O que é isso? As células atriais, por sua vez, elas são nutridas. Posteriormente a isso, ela despolariza, né? Você tem a contração do músculo cardíaco e aí começa a se gerar o potencial elétrico. E aí nós temos depois o complexo QRS, né? Que é onde ocorre a despolarização do ventrículo. Né? A onda Q é início da despolarização. A onda R é quando a despolarização acontece. A onda S é quando termina a despolarização. E a onda T, a célula está em repouso. E aí está repolarizando, né? Está tendo uma repolarização ali ventricular. E aí, depois começa tudo novamente. Onda P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Então, para um ritmo ele ser considerado sinusal, ele precisa ter todas essas ondas magnéticas, tá? Ó, você tem aqui o P, aí você vem o Q, o R, o S, aí você tem o T. A morfologia da onda T é um pouco diferente da P, você pode ver que ela é um pouquinho mais ampliada, um pouquinho mais larga, né? Trocou então, o slide. O que você precisa perguntar? Oi? Acho que você Então, trocou o que slide. Você precisa... Ok? Não, é esse mesmo. Esse aqui mesmo. Ó, então, o que você precisa perguntar para o seu eletro para você saber se ele está sinusal ou não? Primeira pergunta, possui onda P? Aí você olha aqui e você fala assim, ó, tem onda P. Existe um complexo QRS que sucede a onda P? Existe, ó, nós temos o Qzinho aqui, temos o R, aí você desce, tem a onda S, e aí você tem o T. Tem o complexo QRS, certo? Eu tenho uma onda T que sucede esse complexo QRS, que vem depois do complexo? Tenho. E aí você vai acompanhando e percebe que está normal as ondas, certo? Todo mundo consegue perceber isso? Que eu tenho todas as ondas? Preciso que vocês me respondam. Sim, o slide está trocado. Eu acho que tá é trocado? esse slide, professor. Eu acho que é o anterior, não? É porque isso aqui é de contar a frequência, Oi? não é, Pro? Esse slide que tá pra gente é para contar a frequência dos quadradinhos. Eu já vou explicar para vocês. Eu só estou mostrando aqui embaixo para vocês o traçado. Vocês conseguem ver o traçado? Sim, Sim. traçado sim. Tá, então vocês conseguem ver que tem todas as ondas aqui, ó. O P,
O Q é que não está descrito aqui, porque eu mostrei para vocês aqui, ó, no início, ó. Sim. Tá vendo? Conseguem ver onde fica a onda? Tá vendo? Q, R lá em cima, o S aqui embaixo e o T? Sim. Beleza, né? É que quando vocês pegam um elétron em mãos, por isso que eles precisam saber cada onda, como que é, a sua morfologia, a sua apresentação, porque quando vocês pegarem um elétron em mãos, ele vai vir assim. Ele não vai vir falando para vocês, né, o que é cada onda, certo? Então vamos lá. Então aí você precisa saber que S é P, que aqui você tem o Q, o R é bem no bico aqui, ó, nessa ponta, o S é aqui embaixo, e depois você tem o T, que ela é mais ampliada, um pouco mais alargada do que a onda P. Beleza. Então, todas as vezes que você tem todas as ondas magnéticas, você vai dizer que o ritmo ele é sinusal. Perfeito? Sim. Então tá. E aí, para você contar a frequência cardíaca, nós temos duas maneiras. Existe a chamada regra mnemônica, que é a regra onde você consegue contar através dos quadrados maiores. Vocês conseguem enxergar um quadrado grande? Você pega aqui, ó, de uma onda R até a outra, né? E nesse espaço de um R até outro, quantos quadrados grandes vocês conseguem visualizar? Responde alguém para mim aí. 5. 5, beleza. 1, 2, 3, 4. Dá mais ou menos uns 4,5, certo? Sim. Vou arredondar para 5. Então, cada quadrado desse, ele equivale a uma variável dessa que está aqui em cima, ó. Tá vendo 300? Sim. Então, nós temos lá 300, 150, 100, 75, 60, 50, poderia colocar ainda 40. Então, isso aqui não muda, tá? É uma fórmula. Então, vamos lá. Eu tenho um quadrado aqui, seria 300 se eu fosse parar o R aqui, ó, e fechar, só que o meu outro R está lá embaixo. Então, eu vou seguindo. Segundo quadrado equivale ao 150. O terceiro quadrado equivale ao 100. E aí eu vou indo. Tenho mais um quadrado, equivale ao 75. Tenho mais um quadrado ainda aqui, equivale ao 60. Então, ó, cada quadrado, ele equivale a uma variável dessa daqui que você está vendo. Então, é só você ir fazendo isso. Primeiro quadrado, 300. Segundo quadrado, 150. Terceiro quadrado, 100. Quarto quadrado, 75. Quinto quadrado, 60. Então, minha frequência cardíaca é de 60 batimentos por minuto. Bem simples, certo? Qual que é o grande problema? É que a onda R aqui, ela não está bem rente ao quadrado, percebe? Que está na metade do quadrado. Essa onda que tem essa espícula aqui, ó, ela não está no meio do quadrado, mais ou menos? Tá. Então, aí não ficam uns quadradinhos pro lado de fora? Uns pequenininhos? Certo. Então, essa forma de nós contarmos essa frequência cardíaca, ela se chama regra mnemônica, é mais para você ter um valor aproximado, para você olhar o eletro e já saber se o paciente está com uma taquicardia, que significa uma frequência acima de 100, ou uma bradicardia, que é abaixo de 50, tá? Para você olhar e já ter uma ideia. Agora, existe a chamada regra exata, que é assim, a gente vai contar quantos quadradinhos pequenininho eu tenho nesse espaço de um R para outro, tá? Que seria desse bico da onda R até esse outro aqui. É simples também. Então, cada quadrado grande, eu tenho 5 quadradinhos pequenininhos, ó, tanto na vertical, tanto na horizontal como na vertical, tá? Eu tenho 5 pequenininhos. Então, eu vou contar assim, ó, 5. Vocês disseram que tem 5 quadrados aqui, né? Isso. Só que, na verdade, tem não dá 5 4. certinho. Então, eu tenho lá 5, 10, mais 5, 20, com mais 5, ó, aqui eu tenho 5 quadrados, com mais 5 dá 10, com mais 5 dá 15, com mais 5 dá 20. E aí, aí eu tenho só 3 pequenininhos aqui, ó, para chegar no R. Então, dá 21, 22, 23. Beleza?
Aí, se você fizer na calculadora aí, você tem uma calculadora fácil, faz aí 1.500 dividido por 23. Alguém consegue? Senão eu já faço para vocês aqui. 65 e 21. 65. Exatamente. 65. Então, você viu que chegou aproximado daquele valor que nós falamos de 60? Só que essa daqui foi a regra exata, tá? Então, dá 65 batimentos cardíacos. Ah, Pro, mas da onde surgiu esses 1.500? Esses 1.500, continua a calculadora aí. Surgiu da seguinte forma. A velocidade, né, do traçado, do desenho do traçado no aparelho, quando ele vai fazendo aquele desenho, a caneta vai desenhando ali, isso acontece em 25 milissegundos. E um elétron, para ele ser concluído na sua totalidade, demora 1 minuto, 60 segundos. Então, você faz lá, 25 vezes 60. Faz aí na sua calculadora. 1.500. 1.500. Tá? Então, daí que surgiu os 1.500, que também é uma fórmula exata, que isso não muda, tá bom? Então, você tem essas duas formas de fazer essa contagem da frequência. Professor, Oi? é só uma dúvida. Claro. Eu faço assim, eu pego uma linha quando eu quero saber, e sempre dá certo, quando eu quero saber a frequência assim de uma maneira rápida, eu pego a linha, o traçado do D2 longo, conto quantos QRS tem e multiplico por 6. Ele me dá a frequência do paciente sempre. Também dá certo. Então, é uma forma. Eu aprendi esse Tá? macete também assim, funciona sempre comigo. Tá, também dá certo. É uma forma que tem essa forma que você falou, tem a exata dos 1.500 e tem essa mnemônica aqui também, que é de você pegar um R e outro, tá? Depende do método que você acha mais fácil para utilizar. Tá? Que eu já vi médico também utilizando esse método que você falou. Eu aprendi com eles, porque eu via que eles contavam rápido e eu lá tentando contar quadradinho. Aí eu perguntei, eles me ensinaram. Eles contam no D2 longo quantos QRS tem, multiplica por 6 e dá certinho. Também. Eu acho esse método aqui muito simples, mas se você acha fácil esse e gosta desse método, sem problema nenhum, que também é um método utilizado sim. Tá? Ó, passando aqui, nós temos um traçado, uma bradicardia. E aí você vai fazer a mesma pergunta. Tem onda P? Tem complexo QRS? Tem onda T? Percebe que tem todas as ondas? Sim, então ele é um ritmo sinusal, certo? O que define se ele é sinusal ou não é eu ter todas as ondas. Agora, depois de ter descoberto que ele é sinusal, eu vou contar a frequência cardíaca. E aí eu tenho aqui, ó, 1 quadrado grande, 2 quadrados, 3, 4, 5, 6. Olha quantos quadrados maiores nós temos aqui. E aí, na regra mnemônica, que é aquela regra que nós falamos, se eu pegar 6 quadrados, ó, 300, 150, 100, 75, 60, 50, né? Porque eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aí 50 batimentos por minuto. E aí, na verdade, eu tenho até um pouquinho mais, que eu tenho aqui, ó, uma linha de quadradinho pequenininho, que vai deixar essa minha frequência, se eu fizer na regra exata, vai deixar ela de 48 batimentos. Vou contar lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31. Aí eu faço 1.500 dividido por 31, vai dar 48. Abaixo de 50 vai ser bradicardia. Mas eu tenho todas as ondas, então uma bradicardia sinusal. Tá? E aí eu tenho um outro traçado aqui, ó, para vocês discutirem. Mesma coisa, tem onda P? Tenho. Tem o complexo QRS? Também. Tem a onda T? Também. Percebe que o intervalo de um R para outro, ele já está mais estreito? Então eu tenho aqui, ó, quantos quadrados maiores? Tenho quase 3. Se eu for contar pela regra exata, eu tenho 3 aqui, tenho 5 aqui e tenho mais 3. Então, ó, 3 com 5 dá 8, com mais 3 vai dar 11. E aí eu vou fazer lá 1.500
dividido por 11. Quanto que vai dar? 1.500 por 11 vai dar 136. Então, acima de 100, a gente já considera taquicardia, certo? Mas eu tenho todas as ondas. Tudo bem. Então, é uma taquicardia sinusal. Entenderam? Então, você percebe que não é esse bicho de 7 cabeças para você contar uma frequência cardíaca, tá? E aí, aqui já complicou um pouquinho, ó. Eu tenho todas as ondas? Não sei, será? A onda P não está me aparecendo, ó. Seria essa daqui, ó. A onda P já não aparece, mas eu tenho o R, né? Eu tenho o Qzinho aqui embaixo, o R lá em cima, tem o S, depois tem a onda T, certo? E aí depois começa tudo de novo, sem o P. Mas eu tenho lá o Qzinho embaixo, o R em cima, o S e o T, e aí vai. Você pode perceber que está bem estreito esse complexo QRS, e o intervalo de um R para o outro está bem próximo, então a frequência desse paciente está bem alta. E aí que começa a surgir as arritmias. Não tem a onda P. Se a onda P ela despolariza o átrio, né, então você pode ver que está acontecendo algum problema superior, já que o átrio fica em cima, né? Então nós temos aí uma taquicardia supraventricular, né, que fica acima do ventrículo. E aí existem os protocolos a ser seguido, né, na taquicardia supraventricular. Se for um paciente estável, você tem a manobra, você tem a massagem no seio carotídeo, né? Que aí o médico tenta fazer um estímulo vagal para conseguir controlar esse ritmo e fazer voltar ao ritmo normal. Você tem a manobra de Valsalva, né? Você pega um saco plástico, fala ao paciente ficar soprando, né? Eliminando o gás carbônico, fazendo esse esforço, que também pode fazer uma reação vagal, do nervo vagal e estabilizar essa frequência. Eles podem fazer a Valsalva também com o paciente sentado no leito ou na maca, e aí ele pega o êmbolo da seringa, né, puxa só um pouquinho, fala ao paciente pôr a boca no biquinho da seringa e fazer bem força, tentar empurrar esse êmbolo para até o fim, até a sua totalidade, e quando o paciente faz isso, ele deita o paciente de uma vez e eleva os membros inferiores, ele faz um Trendelenburg. E aí, com isso, também pode fazer estímulo vagal. E aí, quando nem isso resolve, eles podem tentar fazer uma reversão química, que aí eles vão utilizar a adenosina. Aí, o protocolo da adenosina é, inicialmente, usar 6 miligramas, vai fazer em bolos, pedir, levantar o membro do paciente, né? Faz a adenosina, faz um flush de soro e eleva o membro. Fez 6 miligramas. Se o paciente ele não reverter, o protocolo pede para aumentar para 12. E se não reverter mesmo assim, mais 12 miligramas. Mas assim, o paciente vai precisar estar monitorado, você vai explicar o procedimento para ele, vai colocar ele geralmente no desfibrilador, tá? Porque ele vai sentir uma sensação de morte iminente. Imagina aquele ritmo acelerado, agora começa a fazer um traçado isoelétrico assim, estendido, e depois volta. Então ele sente como se ele tivesse ido à lua e voltado, tá? Então, eles falam que é tipo a descida da montanha-russa, né, Pro? Exatamente. Tá? Então, assim, a taquicardia supraventricular, essas arritmias, a gente sempre precisa estar atento, o enfermeiro está atento aí, se o paciente está estável ou instável, tá? O que seria estável? Ele tem uma palpitação ali, mas ele não tem dor torácica, ele não tem falta de ar, ele não está hipotenso, ele não está confuso, porque se ele tiver algum desses critérios de instabilidade hemodinâmica, qual eu acabei de falar, a galera fala aí dos 5Ds, você não vai fazer nem manobra vagal, nem manobra de Valsalva, nem adenosina, nem amiodarona, vai fazer o quê? Cardioversão sincronizada, vai ter que dar o choquinho no paciente, porque senão ele pode fadigar a musculatura cardíaca e ter uma parada cardíaca, tá? Então, por isso que nós precisamos estar atento a esses critérios de instabilidade, sempre atento a isso. E aqui nós temos uma fibrilação atrial, quando o pessoal fala, esse paciente está em FA, né? O que seria isso? O P também
aparece, tá? As outras ondas aparecem, mas o segmento, na verdade, o intervalo de um R para outro, você percebe que ele é irregular? Um é maior que o outro, esses espaçamentos, ó. Na TAC Supra já não. Na TAC Supra, ó, ele não tem o P, mas a distância de um R para o outro é cravadinha, ó. É a mesma. Agora na FA já não, ó. Um é maior, outro menor. E essa irregularidade significa aí uma fibrilação atrial. Não tem o P e o RR é irregular. Por que eu estou falando isso, que é importante vocês saberem? Que a conduta muda totalmente, tá? Uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular são condutas totalmente distintas. E a fibrilação atrial, o que está acontecendo? O átrio, ele está tendo algumas fibrilações, né? Ele está fibrilando, ele está tendo dificuldade de despolarizar, tá? Ele está funcionando, mas está funcionando de uma forma irregular. E isso pode fazer com que o paciente libere alguns trombos na corrente sanguínea, e aí esse trombo ir para o coração, ele infartar, ir para o membro inferior, fazer uma uma TVP, né? Trombose venosa profunda, pode ir para o pulmão, fazer um tromboembolismo, pode ir para o cérebro e fazer um AVE-H, ou AVE-I, né, o isquêmico, tá? Por isso que os pacientes que têm fibrilação atrial, já de base, né, eles fazem uso de anticoagulante também, por conta disso. E aqui é mais um outro traçado, chamado de flutter atrial, que ele tem esse traçado aqui, característica serroteada, né? Chamam-se de onda F, então é ritmo bem acelerado também aí, e a conduta geralmente é que nem da FA também, com a amiodarona, mas sempre pensando aí nessas taquiarritmias como os critérios, né, de gravidade, ver se o paciente está estável ou instável, sempre você tentar isso. E aqui seria mais um algoritmo aí para falar da taquicardia com pulso, né, e a taquicardia sem pulso, que daí eu já até falei, quando tem pulso, você consegue fazer as manobras, né, convencionais, e quando não, que seria manobra convencionais, a valsalva, manobra vagal, tá? E aí sem pulso aí, se aí você já deve ter aprendido, né? Se for uma TVSP, taquicardia ventricular sem pulso, aí você vai fazer a desfibrilação, e se for fibrilação ventricular, a FV, vai fazer desfibrilação também. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente rapidamente sobre isso. Infarto com supra de ST. Eu acredito que vocês já ouviram falar nisso. Infarto com supra, desnivelamento do segmento ST. Então, o que acontece nesse traçado? Você tem a onda P, a onda Q, o R. A onda S, ela não consegue descer. E ela junta com a onda T. Então, ele vem com essa característica montanhosa, né? Então, ele tem mais ou menos essa morfologia. Então, essa junção do ST, por isso que eles falam infarto com supra de ST. Então, IAM significa o I é de infarto, o A agudo, o M miocárdio. Então, infarto agudo do miocárdio. Com supra, desnivelamento, que saiu do nível, né? Desnivelou. De ST, que são as ondas, o S e o T. Então, quando isso acontece, um traçado como esse, você pega lá na triagem, o seu técnico fez lá um eletro no paciente e te mostra, olha, enfermeira, como que está esse traçado aqui? Paciente com dor torácica, com esse traçado aí, você já tem certeza que ele está infartando, e aí vai precisar intervir. E as intervenções, geralmente são, se você não tem uma hemodinâmica no serviço, então você vai ter que fazer a trombólise, tá? Aí existe, antigamente usavam muito o streptokinase, hoje eles utilizam o actilise, o metalise, que são trombolíticos para conseguir desobstruir aquele vaso sanguíneo, tá? Esse trombolítico ele pode ser feito em até 12 horas, depois disso você vai ter morte tecidual, já não resolve mais. Mas o que seria primordial aí, o mais efetivo de imediato, seria mandar esse paciente para o centro hemodinâmico e fazer já a ICP, que eles falam, que é a intervenção coronária percutânea, tá? Ou ICPP, que é a intervenção coronária percutânea primária. O cateterismo, ele é um exame para você visualizar as coronárias. Agora, a angioplastia seria a intervenção.
que é a colocação do stent, tá? Então, aqui é um desenho só ilustrando para vocês. Vocês podem ver nessa primeira imagem, você tem o vaso sanguíneo e tem esse desenho aqui na lateral, que seria a placa de ateroma, né? Então, eles colocam a haste, né, aqui no centro, tem o contraste que é injetado, e aí você vê que o vaso já fica liberado, ó, consegue o stent aderir à parede do vaso, e aí fica mais ou menos assim, ó, injetou o balão, conseguiu aderir novamente, e aí libera o fluxo sanguíneo, tá? Então, aí seria angioplastia. E aí, bloqueio já é bem mais complexo, né, do enfermeiro conhecer, mas só para vocês saberem aí que nós temos o bloqueio de primeiro grau, quando você tem um aumento do intervalo PR, né, que é de 0,12 a 0,20 segundos, e aí você tem o bloqueio de primeiro grau, MOPTIS 1, depois tem o de segundo grau, MOPTIS 2, tem o 2:1, que é quando você tem duas ondas P, sendo que uma conduz e a outra não, e aí você tem o bloqueio atrioventricular total, é quando a onda P, ela cai em qualquer lugar, pode cair em cima de uma outra onda, então nesse caso você tem uma indicação total aí de colocar um marca-passo, tá? Os marca-passos que nós temos dentro da unidade hospitalar, geralmente tem o transcutâneo, que é aquelas pás que você instala no paciente, né, no tórax dele, liga no desfibrilador, e aí ele fica dando aquele choque no paciente horrível, o paciente sente um desconforto terrível. E aí, quando o paciente está bem grave, está com uma frequência ali de 30 alguma coisa, de uma forma emergencial, eles instalam essa pá, mas eles não podem deixar por muitas horas. Então, eles já preparam o transvenoso, que ele é quase parecido com o catéter central do procedimento. A diferença é que o catéter central vai desembocar no átrio e o marca-passo transvenoso ele vai para o ventrículo. Aí ele tem um gerador de fluxo que fica do lado de fora, né, externo. Geralmente a galera prende no membro do paciente. É onde o médico ele consegue fazer ali as alterações de sensibilidade, amperagem, né, e ajustar quanto que ele quer que o paciente faça de frequência, tá? E aí, posteriormente a isso, eles marcam aí o procedimento de marca-passo implantado, que é aquele que fica por baixo, né, aqui do tecido subcutâneo, que vocês percebem aquela protuberância, né, e aí implanta. Mas se tiver um serviço que já implanta logo de cara, perfeito, tá? Mas quando você não tem esses recursos, você tem esses outros métodos aí para poder salvar o paciente. E aqui nesse slide nós temos um traçado apresentando algumas extrasístole, tá? Extrasístole também não é difícil de identificar, não. O que é extra? Extra é algo a mais, né? Vamos supor que você trabalha um dia sim, um dia não, e aí te pediram para ir você um dia fora do seu plantão. O dia que era para você estar em casa, você trabalhou, você fez uma extra. Então, o coração, ele trabalha em sístole e diástole, certo? Então, extrasístole é uma sístole a mais. Então, ele teve uma contração a mais. E aí, geralmente, ele faz um traçado com esta característica. Quando ele faz assim para baixo, né, é uma extrasístole ventricular, tá? E quando ele faz para cima, esse desenho fora do padrão, se chamaria de extrasístole atrial. Geralmente, o médico só vai intervir quando isso acontece aí mais de 10 vezes dentro do intervalo de 1 minuto, tá? Dentro de 60 segundos, se tem mais de alterações como esta. Que às vezes o traçado do paciente está vindo bonitinho, de repente ele faz uma extrasístole, tá? Então, se for menos de 10, ele só observa, encaminha para o cardiologista, tá? Não precisa intervir de imediato. E aqui é algo mais complexado, mais para nível de conhecimento, que existe o bloqueio de ramo esquerdo, tá? No eletrocardiograma, e aí o médico vai ver todas essas alterações, questão de intervalo, de onda largada nas derivações, né, V1 e V2, né? Então, todos esses critérios, ele visualiza, vê o chamado critério de Sgarbola também, se o paciente, ele se encaixa, para ele tratar com um infarto, né? E nós temos também o bloqueio de ramo direito, que costumeiramente ele vem a ser uma situação crônica, não é patológico, geralmente também não faz nenhuma intervenção, né, mas dá para visualizar no traçado do eletro, quando o médico começa a acompanhar esses dizeres, né?
Então, o QRS está maior do que 0,12 segundos, tem o RR linha em V1, V2 e V3, né? Linha empastada, seria essa orelhinha de coelho, você vai aqui na derivação V1, ó, tá vendo? Parece uma torrezinha, V1, V2, né? Aqui em AVR também. Então, isso permite com que o médico consiga identificar o que está acontecendo aí com o coração do paciente, se precisa intervir ou não. Mas para nível de conhecimento. Né? E aqui esse traçado vai falar sobre algumas modalidades de parada cardíaca. Então, nós temos a FV, que é a fibrilação ventricular, e a TV sem pulso, que é ataque cardíaco ventricular. Por que eu estou falando TV sem pulso? Porque existe ataque cardíaco ventricular com pulso também, tá? E na fibrilação ventricular, que é a FV, nós temos tanto a FV grossa como a fina, né? Percebe aqui em cima é a grossa, embaixo é a fina. Tomar cuidado para não confundir com essa FV fina como se fosse uma sistolia, porque as condutas são diferentes. Na sistolia, você não vai fazer o choque no paciente, você vai só seguir com CP, administração de droga, adrenalina, e aí vai seguindo os protocolos conforme vai se pedindo. Vamos falar um pouquinho aí da desfibrilação. Na desfibrilação, nós temos aí o aparelho o monofásico, que compete até 360 joules, e temos o bifásico, que é até 200 joules, tá? A diferença de cardioversão para desfibrilação é a seguinte: a cardioversão, você vai fazer um choque sincronizado, e na desfibrilação já não. Qual que é a diferença de uma e outra? Por isso que eu falei anteriormente da taquicardia com pulso. A taquicardia com pulso é aquele paciente que vai no pronto-socorro e fala, eu estou sentindo uma palpitação, então ele está conversando com você. Na hora que você monitora ele está lá com 180 de frequência cardíaca. Se ele estiver instável, conforme eu apresentei aquele slide sobre os critérios de instabilidade, o médico vai partir para a cardioversão. A cardioversão, você nunca vai utilizar carga máxima. No seu aparelho de desfibrilador, ele tem uma opção, tem um botão que vai dizer assim, sincronismo. Quando você aciona esse botão, ele te pergunta, tem certeza que quer sincronizar? Você dá OK. O que significa essa sincronização? O aparelho entende que na hora que o médico efetuar o disparo, ele só vai disparar quando identificar a onda R, que é na onda de despolarização ventricular. Então, com isso, aquele traçado que está acelerado, na hora que o médico efetua o disparo, ele reconhece a onda R, tudo isso é rápido e simultâneo. Ele vai tentar regularizar. Então, o médico vai pedir para você, vamos começar com 70 joules. Então, vai ser de forma gradativa, tá? Só que o que a enfermagem tem que ficar atenta? Quando vai fazer um procedimento como esse, que é eletivo, desfibrilação não é eletivo, tá? É um procedimento de emergência. Já vai pegar o choque lá, bum, paciente com tudo lá e acabou. Na cardioversão sincronizada não, dá tempo de ser eletivo, de você... Então, peraí, qual droga que vai usar para sedar? O Propofol, que ele tem ação rápida, curta duração, beleza. Vamos já deixar o material de intubação aqui do lado, vamos deixar o ombu, vamos deixar aqui tudo certinho, que se precisar intubar, que corre-se o risco, então já está tudo aqui separado, tá? Então separou, está tudo no jeito, o paciente está monitorado, beleza, vai cardioverter, vai começar com quantos joules, doutor? Vamos começar com 50 joules, ok. Então, nesses tipos de arritmia, o paciente acordado, o paciente conversando. Agora, na desfibrilação já não. Na desfibrilação, você vai sempre utilizar a carga máxima. O aparelho é um bifásico, é 360 joules, tá? E aí, na hora que o médico efetuar o disparo, ele vai tentar desfibrilar o coração como um todo. Então, ele não vai tentar regularizar nenhum ritmo, porque ele não tem ritmo, tá? Ele tá parado, aquele coração, tá só acontecendo aquela fibrilação, mas não tá tendo condução elétrica nenhuma, tá? Então, conseguiu entender essa diferença aí, gente? Vocês estão por aí ainda? Sim. É um pouco difícil a princípio, mas a gente está por aqui. Mas é muito complicado. Mas deu para entender? Então, assim, cardioversão sincronizada, você precisa sincronizar o aparelho. É bem simples, ele tem uma opção lá
que vai falar sincronizar. Você vai clicar, ele já vai falar para você que está sincronizado. E os joules, né, o choque vai ser sempre do menor para o maior. Então vai sempre começar devagar. Porque, concordo, o paciente está com pulso, está com pressão arterial, ele estava acordado, você vai sedar ele, tá? Então você vai fazer uma cardioversão sincronizada. Agora, quando o paciente parou, né, e se for uma arritmia considerada arritmia maligna, né, vai ser sempre desfibrilação. O que é arritmia maligna? TVSP, que é taquicardia ventricular sem impulso, ou FV. Essas duas são consideradas arritmias malignas. Então, nesse caso, é sempre desfibrilação. O paciente está parado, ele está desacordado, ele não tem pulso nenhum, tá? Então, sempre carga máxima aí para tentar resgatar o pulso, que é a chamada RCE, o retorno da circulação espontânea. O outro paciente ao lado, ele já tem pulso, né? Tem circulação, tá tudo ok ali. Só que ele tá com 180 de frequência, ele tá num ataque arritmia ali violenta, tá bom? Então aqui era mais para explicar o que eu já expliquei para vocês. E aqui atividade elétrica sem pulso, que é a chamada AESP. O que é isso? O paciente ele tem um traçadozinho ali, ó, conforme vocês podem ver, que é uns QRS largos e bizarros. Parece que tem atividade elétrica, mas muitas vezes é vestígios de droga, usou adrenalina, porque ele parou e tudo mais, mas ele não tem pulso na hora que você vai palpar. Então isso chama atividade elétrica sem pulso, a chamada AESP, que é um dos ritmos da PCR. Tá? Então nós temos lá TVSP, AFV, a AESP, e nós temos a sistolia, que é esse traçado isoelétrico, você não tem nenhuma onda, você não tem nenhum traçado ali, mas na sistolia nós temos que fazer um protocolo chamado protocolo de linha reta. Coisa bem rápido, né? No ACLS eles costumam dizer assim, para ficar mais fácil, chama de cagada. O K de cabo, então você verifica o cabo, o G de ganho, né? O ganho seria você aumentar a amplitude do traçado, para ver se tem algum traçado ali, se tem algum ritmo. E o D de derivação. Você vai passando por todas as derivações, tá tudo reto aqui, D2 está reto, D3 também, põe V1, V2, V3, vai girando lá no monitor, no botãozinho, e vê se você consegue achar algum traçado ali, para ver se não é problema de interferência, de cabeamento, tá? Não é nada disso, então o paciente realmente está parado. Lógico que antes você já olhou para a face do paciente, viu que ele está com aquela expressão de óbito, né? E aí palpou o pulso, não sentiu. Então é tudo bem rápido e simultâneo para você poder alarmar a sua parada. E aí o paciente está parado, se for a ESP, a sistolia, é RCP, administração de droga, tá? E aqui é mais um algoritmo do RCP, só lembrando aí, né? Os braços esticados, dedos entrelaçados, a região hipotenar da mão, metade inferior do externo, garantindo uma frequência aí de 100 a 120, antigamente era até 100, daí mudou a diretriz, né? Profundidade aí de 5, não passando de 6 centímetros, tá? Então, esse é o protocolo aí para você realizar a RCP. Se não tiver entubado, 30 compressões para 2 ventilações num ciclo de 2 minutos. Se tiver entubado, você vai fazer compressões contínuas por 2 minutos e a ventilação é uma a cada 6 segundos, que vai te dar um total de 10 ventilações no intervalo de 1 minuto, tá? Então isso é importante aí gravar, não é o objetivo agora da aula, mas só para vocês saberem que cai muito em prova, né? Se não houver altos e baixos na sua vida, você acaba morrendo, e ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, isso aí foi uma mensagem que eu quis deixar para vocês. Tá? Aqui são as referências. E aqui eu gostaria de colocar esse slide para vocês aí, ilustrando um pouquinho sobre alguns ritmos aí. Ritmo sinusal. Uma disfunção do nosso sinusal. O flutter atrial, né? Que o átrio está totalmente aí desgovernado.
né? Tem um foco ectópico ali disparado. A fibrilação atrial, né? O átrio, né, fibrilando ali, tentando despolarizar. Esse tiozinho tá inventando moda. Aí tem vários tipos de traçado, né? Esse aí é chamada síndrome de Wolff-Parks-White, que geralmente aí é algo inato, né? O paciente já nasce com isso. A taquicardia ventricular, né? O paciente está fibrilando, né? E aí vai precisar fazer aí a aplicação do choque. E aí pode acontecer de uma vez que você chocar, ele voltar a fibrilar novamente, aí você aplica choque novamente. Quando se torna refratário, geralmente eles têm conduta de fazer amiodarona. E aí o marca-passo, né? Nós temos o nosso marca-passo natural. Quando ele não está funcionante, você tem a opção de colocar um marca-passo externo para poder conduzir. Tá? E é gente, isso aqui, desliga pessoal. o microfone. Oi? Tinha alguém com o microfone ligado, não? Não sei. Ó, aqui eu só queria mostrar para vocês agora, rapidamente, mas para fixar um pouquinho melhor, um simulador de uns traçado elétrico aqui, para poder fixar um pouquinho melhor aí. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ó, ritmo sinusal, né? Tem todas as ondas, tá? O P, o Q, o R, o S, o T. Tentando ver assim rapidamente, mesmo que vocês não vejam os quadradinhos, mas vocês percebem o espaço de um R para o outro, você sabe que não está tão rápido, né? O batimento, não está com uma taquicardia. Uma taquicardia sinusal seria já esse aqui, ó. Tá mais próximo um R do outro. Tem todas as ondas aí também, né? A gente tem vários tipos aí de traçado, né? Taquicardia ventricular, que é o ritmo de parada que vocês viram, a fibrilação ventricular. Nós temos também a assistolia. Tá? Existe uma que eu não falei para vocês, que eu não queria complicar muito, mas só para vocês saberem aí que também tem a arritmia sinusal. Como assim arritmia sinusal? Lembra que o ritmo sinusal ele é composto por todas as ondas? Então, eu tenho P, Q, R, S, T. Só que se o intervalo de um R para o outro for irregular, ele pode ser chamado de arritmia sinusal. Interessante isso, né? Isso acontece muito em criança, tá? Porque a respiração da criança ela é muito acelerada. Então, pode acontecer muito em criança, mas é normal, não é patológico, tá? Com o tempo, isso aí vem a regularizar. Né, a síndrome de Wolff-Parks-White, que é aquela que vocês viram no videozinho. E é isso, gente. Mais para nível de conhecimento aí e de fixação, tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma. A gente sabe que é bem complexo, né? Falar de eletrocardiograma, ainda mais à distância, né? Não é tão simples assim. Mas espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês. Professor. Pois não. Professor. Assim, eu Pode fiquei falar. com dúvida naquela conta lá do eletro, sabe? Na conta que a menina comentou e você certo. também. É que cortou para mim. Aí eu peguei só meio que o finalzinho. Se você pudesse falar de novo a conta, é um pouquinho complicado, porque já passou, sabe, do tracejado, traçado. Não, o que eu falei para a colega, não lembro o nome dele agora, é que eu já vi, sim, os médicos utilizando outro método, né, que existe, sim, outros métodos para você fazer a contagem da frequência, tá? Mas que existe vários métodos, só que você vê o método que você acha mais fácil, que ele é eficaz e que dê certo. Né? Eu costumo utilizar a regra mnemônica, que eu acho muito simples, e a regra exata, que é a dos 1.500, tá? Foi isso que eu disse. Tá. Então, assim,
É 1.500 vezes... Você conta na... Eu vou colocar o slide para você, tá? Pra você poder ver aqui. Uhum. Mas você vai contar o número de quadradinho pequenininho entre o intervalo de um R para outro, tá? Uhum. Ó. Você vai pegar aqui, ó. Não tem aqui a onda R? Consegue ver a onda R? Porque se você ver nesse outro slide aqui, ó. Não, nesse daqui, ó. Você precisa conhecer aonde que fica as ondas, tá? Então nós temos o P, tá vendo o R lá em cima? Então aquela é a R. E aqui do lado tem um outro R, correto? Uhum. Vou mostrar nesse slide aqui, então. Cada quadrado aqui, maior... Cada quadrado maior, eu tenho 5 quadrados pequenininhos, tá? Cada quadrado desse grande aqui, ó, eu tenho 5 pequenininhos, tanto na vertical, né? Tanto na vertical como na horizontal. Vertical ou horizontal. Então, vamos contar aqui, ó, de um R até esse outro R. Quantos pequenininhos que eu tenho? Então, aqui eu já tenho 5 de cara, que eu mostro todo o quadrado aqui para mim. E aqui eu tenho mais um quadradão, né, que dá 5 pequenininho, então já falo que é 10. Então, aqui mais 5 dá 15. Com mais 5 dá 20. E aqui, ó, até o R dá 3 pequenininhos só, tá vendo? 1, 2, 3. Então, eu tenho no total 23 quadradinhos pequenininhos, certo? Certo. E aí você faz a conta, 1.500 dividido por 23. E aí ele vai te dar a sua frequência cardíaca. Você tá com a calculadora por 23. Isso. Não, felizmente. Não, mas eu só queria saber mesmo, assim, como faz a conta. Agora já entendi, já, conta os quadradinhos. É que eu não tinha escutado direito, que é 1.500 dividido por 23, né? Aí o resultado é a frequência, então, na verdade, né? Isso, é sempre o 1.500 dividido pelo número de quadradinho. Dá 65 isso daí. Também é 65. Exatamente. Certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Desejo sucesso a vocês. E agradeço a disponibilidade de todos. Oi, Novi. Show de bola, viu, gente? Show de bola, Douglas. Arrasou. Muito obrigada, viu? Muito bom. Imagina, obrigado. Obrigado, eu. A internet tá horrível. Obrigada, professor. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Vou parar de gravar, eu agradeço. Professor, muito obrigada. Obrigada, professor. A aula foi maravilhosa, muito apropriada.